Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, especialmente servidores que nos acompanham aqui. Todo mundo que acompanha minimamente a vida da Assembleia sabe que a oposição, pelo menos nas últimas décadas, é quem lidera os projetos de interesse dos servidores públicos do Estado, de interesse da educação pública do Estado, de interesse da segurança pública do Estado de São Paulo, e especialmente os projetos de interesse das universidades públicas do Estado de São Paulo. Para dar alguns exemplos, nós temos aqui um projeto de interesse da Defensoria Pública, em que as bancadas de oposição pedem para que seja votado. E todo mundo que acompanha a Assembleia sabe que todo final de ano é um momento alto para os servidores, é quando aumenta a expectativa de votar um projeto, não porque o governo toma consciência da importância ou ele compreende que é importante aprovar um projeto ou outro de interesse de servidores, que é importante aumentar o recurso para as universidades públicas, ou aprovar projetos de interesse das regiões, do povo do Estado de São Paulo. Não. É porque a oposição utiliza dos instrumentos de obstrução, pede para fazer leitura nas comissões das contas e do orçamento, apresenta detalhados e importantes relatórios e a gente pede para ler de maneira minuciosa, a gente vai ganhando tempo, acumulando força, é do equilíbrio do jogo parlamentar, acumulando força, para que então o governo, se não cede às pautas públicas que nós expusemos e acate alguns itens dela, a gente leva a cabo a nossa obstrução, com o risco de não conseguir, o governo não consegue votar as contas do governador, e pior, não vota o orçamento. Se não vota o orçamento, a casa não entra em recesso, se vira o ano, o governador é obrigado a cumprir, o seu papel de governador sobre o último orçamento e não o atual. Isso tudo é da regra da democracia. Nós estamos votando as contas aqui. E muitos servidores, especialmente pessoal do Fórum das 6, foi até o gabinete e perguntou por que as contas chegaram com tanta facilidade em plenário? Por que não teve uma resistência nas comissões? Eu disse a eles, olha, eu já fiz parte de comissões, quando integrei o Partido dos Trabalhadores, partido que eu militei 25 anos, que eu fui eleito e reeleito deputado estadual. Mas há 7 meses eu me filiei ao PSOL, portanto não participo de nenhuma comissão mais, porque a bancada do PSOL, com apenas 3 deputados, não teve o direito de compor a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Finanças e Orçamento. Portanto, nós não temos instrumentos para obstruir tais projetos nessas comissões. Então, é por isso que não tivemos oportunidade de criar essa dificuldade. O que a gente pode fazer agora é, em plenário, nas contas do governador, discutir, e criar uma correlação de forças aqui. Então, eu estou utilizando o tempo agora para fazer isso, vou votar contra, vou pedir verificação novamente de votação, porque eu tenho o direito, como vice-líder, a não ser que a deputada Ana do Carmo compareça em plenário e peça para que eu não faça isso, me desautorize, acatarei, porque ela é a líder da minoria. Eu sou vice-líder, e todos os vice-líderes, eles têm exatamente o mesmo papel, as mesmas prerrogativas aqui. Então, o presidente, que mais uma vez arque com o seu autoritarismo, não permita que seja verificado, e depois a gente recorre à justiça, questionando as contas do governador em questão. Nesse caso, as contas do governador Geraldo Alckmin. E vou dizer para vocês por que eu vou votar contra as contas. Todo mundo ouviu falar aqui já na máfia dos trens e metrôs. Todo mundo ouviu falar.
o roubo. Que dizem por aí que o Petrolão foi o maior escândalo da Terra, que o Mensalão foi o maior escândalo da Terra. Eu conheci o maior escândalo de corrupção no Brasil. Eu denunciei por várias vezes, em parceria com vários companheiros, o maior esquema de corrupção do Brasil. E ele está aqui, no estado de São Paulo. É o esquema de trens e metrôs. Os trens mais caros, os metrôs mais caros do mundo e os mais ineficientes do mundo. O governo que mais gastou e que menos construiu linhas de metrôs no estado de São Paulo. Todo mundo ouviu falar da máfia da merenda aqui no estado de São Paulo. Todo mundo ouviu falar da máfia do FDE, que botou gente na cadeia. Todo mundo ouviu falar em vários esquemas, muitos esquemas de corrupção no estado de São Paulo, na Sabesp, no estado de São Paulo. Eu sou autor de quase 50 representações do Ministério Público denunciando esquemas de corrupção no estado de São Paulo, com provas, com indícios. Por que tive que recorrer ao Ministério Público? Porque a gente não consegue montar uma CPI séria nessa casa. Por sermos minoria, a gente não consegue montar uma CPI. Eles sufocam, eles conseguem protocolar na frente e colocaram uma regra aqui, que só pode funcionar 5 CPIs concomitantes. Então já teve a CPI da dentadura, CPI da gordura hidrogenada, né? Cada palhaçada. CPIs folclóricas, que elas são inventadas, elas saem do nada e vão para lugar nenhum, apenas para ocupar espaço de uma CPI que poderia investigar o esquema de desvio no metrô, o esquema de desvio no Fundo de Desenvolvimento da Educação, esquemas de desvio na Sabesp, mas a gente não conseguia fazer esse trabalho. Consegui, muitas vezes, em parceria com o Ministério Público, abrir alguns inquéritos, abrir algumas investigações. Por isso que protocolamos muitas representações no Ministério Público. É o que nos resta. E a outra questão que nos resta aqui é fazer uma forte oposição, um forte questionamento, utilizando dos instrumentos que nós temos. Então, quando vota a conta do governador, a gente vai para as comissões, quando a gente compõe a comissão, chega no horário, porque senão eles votam rapidamente, aí não adianta reclamar. Não é, deputado Campos Machado? O direito não socorre quem dorme. Então, depois não adianta reclamar. Eles votaram as contas em 2 minutos. Não, se a gente tivesse... Se chegar cedo, eles não votam em 2 minutos. Se eu tivesse no lugar do governo, Carlão, eu não votaria em 2 minutos, votaria em 15 segundos. Porque o papel de quem é governo é fazer a pauta do governo andar. E o papel de quem é oposição é obstruir, criar dificuldade, criar correlação de força para poder discutir as suas pautas. Mas como nós não somos da Comissão de Fiscalização e Controle, da Comissão de Finanças, a gente não conseguiu obstruir. Quem que é que tem que falar sobre isso? Então, a minha resposta para vocês que perguntaram por que dessa vez, é a primeira vez em anos e anos, que as contas do governador, que o orçamento chega tão fácil em plenário. Por isso, porque quem deveria criar dificuldade nas comissões, por alguma razão, não conseguiu ou fez a opção de não criar esta dificuldade. E agora cá estamos, prontos para votar as contas do governo. E já adianto, né, que vou pedir a verificação como vice-líder da minoria, porque não é possível aprovar as contas de um governo tão lacaio, tão corrupto, tão malvado com o povo de São Paulo, tão malvado com o povo, com os servidores públicos, sem minimamente questionar, sem colocar, né, aqui cada deputado se posicionando, sem a chance de cada deputado se posicionar em relação a essas contas. Porque depois não adianta votar, passar, vota, aclama e depois a gente vai lá e fala, eu voto contra. Isso só serve para a nossa consciência. Não serve para nada, não serve para nada. Para o povo não serve. Esse tipo de oposição não serve para o povo. Agora a oposição que briga, que tira resultado, que obstrui, que luta até o final e consegue avançar alguma coisa, essa serve para o povo. A oposição, né, de fachada apenas para marcar posição, essa não serve para o povo. Aliás, essa é muito nociva. É muito melhor você estar com um inimigo declarado do que alguém que te engana. Declare guerra a quem finge te amar, sempre. Tenho dito, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, se os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente, para uma verificação como vice-líder da minoria,
eu peço uma verificação de votação. Como existe essa divergência, questiono ao primeiro vice-líder, deputado Enio Tato, se concorda com o pedido de verificação de votação. Mais uma vez, atendendo a posição do PSOL, do PT e do PCdoB, cumprindo um acordo na casa, a gente vai votar contra, mas não vamos obstruir, não vamos pedir verificação de Então presença. está aprovado o projeto. Pela ordem, deputada Beth Saão. Senhor presidente, para fazer a declaração de voto contrário ao projeto das contas do governador e protocolar por uma declaração de voto por escrito para registrar essa nossa votação contrária. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Para manifestar o voto contrário da bancada do PSOL e dizer que nós vamos apresentar uma declaração de voto amanhã. Está registrado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado João Paulo Rilo. Para declarar o voto contrário e também comunicar que eu vou apresentar uma declaração de voto por escrito. Requerimento de urgência ao projeto de lei 1189 de 2017. Pela ordem, deputado Marco Vignoli. Para cumprimentar aqui a bancada do PSDB, a todos os parlamentares que aprovaram agora as contas do governador Geraldo Alckmin, que não ganhou as eleições para presidente, mas fez um grande trabalho no governo do Estado de São Paulo, um trabalho sério, que hoje culmina com a aprovação dessas contas. Então, agradecer a todos, cumprimentar o ex-governador Geraldo Alckmin por todo o trabalho de probidade que fez o Estado de São Paulo avançar tanto ao longo dos últimos anos e dizer aqui que nós confiamos no trabalho feito, nessas contas. Eu acho que nós estamos aqui há 24 anos de governo, é a 22ª conta aprovada, mostrando a probidade e a austeridade dos governos do PSDB. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Alencar Santana. Para discutir o requerimento. É regimental, coloco em discussão o requerimento 1189/2017 para discutir o requerimento, nobre deputado Alencar Santana. Senhor presidente, com a anuência do orador. Deputado Campos Machado, tendo a anuência do orador, tem a palavra. Senhor presidente, todo mundo nessa casa sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo deputado João Paulo Rilo. Não é segredo para ninguém. Eu tenho, na condição de meu amigo, tenho um respeito muito grande por ele. Mas a minha história não poderia me permitir que eu ficasse silencioso quando eu vejo... Posso falar, presidente? Toda a minha história aqui não me permitir que eu ficasse silencioso, que eu quedasse em silêncio. Quando vejo a honra de um homem que eu conheço muito bem, homem correto, homem sério, homem honrado, um homem decente, um homem humilde. Posso atestar aqui, por ter sido seu candidato a vice 2 vezes. Não há nada mais difícil do que conversar com um homem como Geraldo Alckmin, sem ser dentro dos padrões que ele trilha pela moralidade e pelo seu amor à verdade. Me desculpe o deputado João Paulo Rilo. Não importa se o PSDB vem aqui ou não, importa que eu venha aqui, na condição de amigo dele, para defender a sua honradez. Alguma coisa, deputado Vignoli? Não. A sua honradez, a sua decência. Não basta apenas ter aprovado as contas. Tem que deixar aqui, de maneira bem clara e cristalina, que o fato dele ter perdido as eleições, por tudo que fez para o Estado de São Paulo, não justifica uma agressão à sua história, à sua trajetória de vida, e o que ele representa em dignidade e caráter nesse Estado e nesse país. Em votação... Pela ordem, presidente. Estou na discussão. Desculpa, tem a palavra para discutir o requerimento de urgência o deputado Alencar Santana. Senhor presidente, colegas deputados, público aqui presente, servidores da casa, quem nos acompanha pela TV Alesp. Presidente, fiz questão de vir me manifestar, provavelmente meu último discurso aqui nessa casa, e resgatar um pouco todo o nosso trabalho realizado ao longo desse tempo. Entramos aqui em 2011, no dia 15 de março, primeiro ano como deputado estadual. Uma das primeiras lutas que travamos
foi em defesa das famílias que iam ser reintegradas por conta da obra do Rodoanel, que impactava a Zona Norte, em especial a cidade de Guarulhos, onde acompanhei de perto. Lembro daquela luta, deputado Marcos Martins. Deputado Marculino participava de perto, deputado Zico Prado, deputado Bittencourt, deputado Enio também estava na comissão de transporte. Não, você não estava mais na comissão na época, era o primeiro secretário. Mas também acompanhou como deputado. Conseguimos que várias famílias em Guarulhos, que iam ser colocadas na rua, tivessem a garantia, deputada Beth, nossa líder, de ter ali a construção de um imóvel, de uma moradia por parte do governo estadual, que à época queria simplesmente colocar e pagar um aluguel social baixo. Foi uma vitória importante que reuniu muita gente, audiências nessa casa, audiência na cidade de Guarulhos e também em outros locais, por exemplo, aqui próximo. Nós tivemos, depois, em 2012, fui líder da bancada do PT já no segundo ano. Muito me orgulhou ter exercido a liderança da bancada já no segundo ano de mandato. Defendemos com muita honra, muito orgulho, como defendemos ainda hoje o nosso partido, porque acreditamos, temos princípios, temos valores, temos ideais. Defendemos também ao lado da bancada, os nossos companheiros, companheiras, deputado Marculino era o líder em 2013, a instalação das CPIs das emendas. Estivemos ao lado desse período de um conjunto de categorias, de servidores que vieram a essa casa, de movimentos populares, de estudantes, de professores, da população do Estado de São Paulo, denunciando e apontando as falhas do governo estadual, fazendo denúncia, fazendo um conjunto de proposições. Em 2013, começamos em Guarulhos, apesar de já defender desde o início aqui nessa Assembleia, mas em Guarulhos começamos a luta pelo metrô e pelo trem até a nossa cidade, que não tinha o segundo município do Estado de São Paulo. A luta do Guarulhos quer metrô e a luta também do movimento Não Podemos Perder Esse Trem. Conseguimos, à época, recurso federal, 4 bilhões para fazer a extensão da linha 2 até o município de Guarulhos, com 2 estações, garantidos no final de 2013. Porém, o governador Geraldo Alckmin, depois que ganhou a eleição em 2014, disse que não iria iniciar aquela obra, deputado Campos Machado, porque ia colocar aquele dinheiro na linha 5, que ele entregou a preço de banana recentemente. Tirou o recurso da extensão da cidade de Guarulhos e colocou na linha 5. Mas continuamos na nossa luta. Começou a obra do trem, é verdade, uma promessa antiga do governo. Porém, não basta, tanto que ele está vazio até hoje, parar no aeroporto, que não resolve o problema da cidade de Guarulhos. A gente quer que ele vá adiante, a gente quer que ele se prolongue, que ele vá até a região do Bom Sucesso. E era possível. Deputado Caio, e aí faço um apelo, é possível, seu pai como governador, por exemplo, baixar uma licitação do projeto de extensão. Se o próximo governador quiser, ele continua. Se ele quiser não, ele vai cancelar o processo. Mas temos que contratar esse projeto de extensão. Fizemos emenda ao orçamento novamente, mas infelizmente perdemos para garantir recurso de extensão. Uma pena, lamentável. Fui reeleito deputado, representando Guarulhos, representando o Alto Tietê, representando a região de Franco, Morato, Caieiras, cidades vizinhas, também a capital. Atuamos aqui ao lado dos movimentos, como o movimento de moradia. Como deputado, continuamos a nossa luta do trem, outras importantes. Aqui fui membro da CPI da merenda, uma conquista importante à época dos estudantes, que lotaram esse espaço, que ocuparam esse parlamento, que ocuparam esse plenário e pressionaram e conquistaram a CPI da merenda. Como único deputado de oposição, ajudamos, esclarecemos e revelamos ainda mais as falcatruas, as irregularidades que tinham nos contratos da merenda no Estado de São Paulo e seus favorecidos de forma indevida. Perdemos o relatório final, mas mandamos o nosso relatório apartado ao Ministério Público, que resultou numa denúncia de 9 pessoas. Fizemos aqui o nosso papel. Cumprimos, em 2017, o mandato
novamente como líder da bancada do PT. Mais um momento me orgulhou ser líder dessa bancada. Lá atrás com 24, depois com 15 companheiros e companheiras. Todos valorosos, todos de garras, todos de fibras, todos de trabalho, todos de luta e comprometidos. E mais do que isso, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, colegas, nunca abandonamos a política. Nunca. Mesmo no momento mais duro, deputado Campos Machado. Nunca recuei de vir aqui como líder, como deputado, defender, como acredito, por exemplo, a liberdade do presidente Lula. Nunca. Porque o presidente Lula é um condenado injusto, está preso por uma perseguição insana de um juiz a serviço de outros interesses, que agora caiu sua máscara por completo ao assumir um cargo de ministro. O juiz, dono da moralidade, não consegue dar um pio, uma palavra sequer sobre aquilo que ocorre com a família Bolsonaro. Se escondeu, ele que gosta dos holofotes da televisão. Criou teorias, rasgou o direito e a Constituição para perseguir o maior líder que esse país já teve. E vim aqui diversas vezes. Não só defendeu o companheiro Lula, defendeu o nosso partido e tantas outras pessoas injustiçadas. E espero e vou fazer isso também em Brasília, porque a política nós não podemos abandonar. Nós estamos no espaço da política por excelência. E nesse espaço, deputada Beth, nossa líder, que nos conduziu, não só durante o ano, mas hoje muito bem. O diálogo, os acordos, também são fundamentais. Nós temos que saber quais são os momentos exatos de a gente avançar, de a gente atacar, de a gente recuar, ou de a gente sentar para o diálogo. E você hoje construiu, ao longo dessa semana, também o que permitiu alguns avanços nas pautas nossas, permitiu avançar um conjunto de questões. Então, parabenizá-la por essa condução ao longo de todo o tempo. E aí queria também, se me permite, já falando da liderança, agradecer toda a assessoria da bancada que nos acompanhou ao longo desses 8 anos, apoiando, dando suporte. Nos 2 mandatos como líder também me aturaram, porque também a gente exigiu, cobrou, mas tive um suporte necessário, porque ali tem um grupo de qualidade. Da mesma maneira que eu agradeço aqui toda a minha assessoria que me acompanhou ao longo dos 8 anos de mandato, também me dando a garantia, a segurança para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Como líder aqui, buscamos e caçamos, suspendemos o aumento da tarifa do Dória e do Alckmin. Verdade que foi por 4 meses que depois de 4 derrotas, no juiz de plantão, depois na juíza titular, no tribunal, com o presidente do tribunal com uma suspensão de liminar, numa derrota no STJ, e por fim o governador, após o retorno da presidenta de suas férias, conseguiu caçar nossa liminar e voltar aquele reajuste acima da inflação no bilhete de integração do metrô, do trem, do ônibus da capital e também do transporte da MTU. Uma pena, mas demonstramos ali que tinha irregularidade naquele aumento, e o governador que tinha dito que não faria nenhum aumento, o senhor Dória, assim que assumiu, fizeram. Também como líder, fomos ao Superior Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral, tratar à época o porquê a delação da Odebrecht, que envolvia o governador Geraldo Alckmin, não tinha sequer virado inquérito. E estava lá, o procurador, o vice-procurador, não soube dar resposta. Indagamos, junto com alguns colegas, companheiros deputados federais. Conseguimos, dias seguintes, que fosse aberto o inquérito. Uma pena, depois que o governador saiu do mandato, transformar aquilo simplesmente num problema eleitoral. Contra nós, se a gente escorrega numa casca de banana, nós somos culpados pelo acidente. Contra os outros, mesmo que cometam assassinatos dolosos, se transformam em vítimas. Esse é o sistema judiciário brasileiro, que infelizmente, deputado Marcelia, tem rasgado os mínimos direitos, as mínimas garantias, e nós não podemos permitir, temos que continuar nessa defesa. Vossa Excelência, que também é advogada, sempre se posicionou com muita firmeza, muita clareza aqui em todos os seus posicionamentos. Travamos também, como líder, alguns embates duros nesse parlamento. Quero dizer a todos os colegas, aí me dirijo ao presidente Cauê, me dirijo ao líder Vignoli. Talvez no último ano,
como final do ano passado, o clima estava super tenso nessa casa, deputado Barros também, assim como outros, deputado Campos, mas fizemos um bom embate, um bom debate, com respeito, nos defendendo a nossa posição, da nossa bancada. Tenho todos vocês, e aí estendo a todos os demais colegas deputados, nutro respeito por todo mundo. Podemos ter divergência política, mas nutro respeito por todo mundo, não tenha dúvida disso. E cada um tem os seus deputados federais, mas pode ter certeza que estarei em Brasília defendendo também os princípios da democracia acima de tudo. Vamos enfrentar, vamos para o debate lá e vamos, com certeza, mesmo nesse debate que será intenso, continuar defendendo os valores democráticos. Então, presidente, na sua pessoa, todos os demais, aí quero agradecer também esse período de convívio, de relação política, de troca de ideia, de posicionamento, de antagonismo, mas de respeito mútuo. Quero também agradecer todos os funcionários dessa casa, servidores efetivos, outros comissionados, seja a TV Alesp, policiais PMs, enfim, todos os servidores, por tudo que nós convivemos nesse período. Alguns momentos também houve tensão entre o nosso mandato e algum setor ou outro, mas foi pelo exercício parlamentar. Acho que todos aqui são valorosos, fazem o seu trabalho. Senhoras e senhores, mais recentemente, depois da liderança da bancada, assumi a presidência da Comissão de Educação, onde, logo no início, conseguimos um feito, que foi a convocação do secretário de Educação para vir a essa casa falar sobre educação no estado de São Paulo. Uma audiência que se travou finalzinho de junho. O deputado Gianazzi estava lá, é membro, um forte defensor da educação pública e cumpre um papel fundamental nessa comissão. Conseguimos ali, em pouco tempo também, naquele período mais imediato após a presidência, dar um dinamismo àquela comissão. Tomara que tenha novos votos e mais dinamismo ainda no próximo período, porque a educação pública tem que ser de qualidade gratuita, pública e gratuita. Dizer que aprovei nesse período também alguns projetos que considero relevantes, como a PEC da Juventude, que assegura aos jovens no estado de São Paulo direitos básicos, mas que não estavam esculpidos na Constituição do Estado, como direito à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer. A palavra jovem não estava lá inserida. Lamentavelmente, a juventude hoje é renegada e foi assim ao longo do tempo, sendo sequer tendo uma garantia, um direito básico de princípio na nossa Constituição do Estado. Aprovei aqui um projeto que proíbe a cobrança indevida, injusta e preconceituosa. Um projeto singelo, mas que era muito injusto. De todo mundo que usava uma rodoviária, se quisesse usar o banheiro, tinha que pagar. Engraçado, quem vai no aeroporto nunca teve que pagar. Será que tinha preconceito embutido? Com certeza tinha. Mais do que isso, tinha um abuso na relação de consumo, porque quem compra uma passagem paga a taxa de embarque, deputado Zé Américo. E se tivesse que pagar pelo uso daquele serviço, tinha que pagar 2 vezes pela mesma coisa. Conseguimos aprovar e teve resistências enormes. Tanto que foi vetado, depois que derrubamos o veto. Resistências enormes dos donos das rodoviárias no estado de São Paulo, que tinham lucros exorbitantes pela simples cobrança de uma taxa do banheiro. O Tietê, para ter uma ideia, são 100 mil pessoas por dia. Se 10% usarem o banheiro vezes a R$ 1,50, 15 mil reais dia. Vezes 30 dias, 450 mil reais mês. Aprovamos aqui o projeto que garante que toda promoção nova de serviços de uso contínuos, telefonia, internet, televisão e outros, se estenda aos usuários antigos. Porque às vezes você era assinatura de um plano de televisão, você via propaganda passando de um mais barato, de uma promoção, você ligava lá para fazer assinatura para concluir seu presidente, você ligava lá e dizia o seguinte: não, você é usuário antigo, você paga o outro preço, essa promoção é só para o usuário novo. É o mesmo serviço, no mesmo tempo, porém com valores diferentes. Acabamos com essa injustiça, um projeto de minha autoria. Temos aqui, ainda tramitando, projetos também importantíssimos, como o que garante o passe livre para o estudante
de cursinho comunitário popular e gratuito. Estudante de baixa renda, que não tem condições de pagar um cursinho objetivo, ângulos e outros, etapa, mas que estuda no cursinho do movimento popular e que a tarifa de transporte para ele é cara. E eu conversei com diversos coordenadores de cursinhos, e isso é motivo de evasão dos cursinhos pré-vestibulares. Queremos estender esse benefício para todos os estudantes dos cursinhos. Esperamos aprovar esse projeto até amanhã. Da mesma maneira, temos a PEC da Alissa Tríplice, porque não é justo ser escolhido procurador de justiça ou defensor geral, ou os reitores das universidades, por uma escolha interna da categoria e uma escolha individual do governador, sem essa casa sequer sabatinar e entender o que essas pessoas pensam, por exemplo, em relação ao ensino superior no estado de São Paulo e das universidades que eles vão coordenar, administrar. Bom, senhoras e senhores, quero mais uma vez agradecer. Travamos também outras lutas importantes, mais recentes, aqui dos agentes fiscais, um projeto do deputado Campos, a PEC, que foi uma luta bonita desses servidores, que lotaram esse plenário durante 2 anos e aqui se posicionaram. Aliás, foi unânime a aceitação, praticamente unânime, dos deputados, das lideranças, em relação àquela pauta. Houve uma vitória esse ano dessa categoria. Infelizmente, uma decisão judicial equivocada caça esse direito assegurado por essa casa. Esperamos, senhoras e senhores, que a gente ainda faça justiça, essa importante luta que nós travamos, porque a gente pode fazer ainda até amanhã, se a gente aprovar alterações, para concluir, senhor presidente, se a gente aprovar alterações que permitam isso, até amanhã é possível a gente reparar uma injustiça cometida em relação àquela categoria e outras. E também a luta mais recente dos protetores, que deram uma aula também de civilidade, de luta, de compromisso, de amor a uma causa dos animais em relação ao PL 31. Toda a bancada do PT se posicionou favorável, defendeu, lutou, batalhou. Uma pena que ainda não foi a voto, mas com certeza esse dia chegará. Então, senhoras e senhores deputados, deputada Beth, nossa líder, deputado Enio, nosso amigo, nosso irmão, Geraldo Cruz, Zé Américo, Márcia Lia, Marcos Martins, todos os demais companheiros do PT, todos os demais companheiros dessa casa, mudamos de casa, mas estamos juntos na luta por um país mais justo, por um país mais solidário e, acima de tudo, companheiros e companheiras do PT, estamos juntos ainda pela luta Lula livre. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada Beth Saum. Queria fazer uma referência a esse companheiro tão querido de todos nós, aqui desta casa, mas em especial da bancada do Partido dos Trabalhadores, e mais do que isso, eu posso dizer, Alencar, de você, um grande amigo, que uma amizade que nós construímos aqui, com muito carinho, com muito respeito. O Alencar, de fato, teve um desempenho muito importante aqui nesta casa. Não é impossível esquecer, por exemplo, o desempenho do Alencar na CPI da merenda, as lutas que o Alencar teve como parlamentar, como advogado que ele é, como companheiro, sempre solidário da nossa bancada, muito querido. Eu, particularmente, vou sentir uma saudade enorme, porque ele vai embora antes, né? Lá, a posse é dia 1º de fevereiro, deputada Alessi. E essa jovialidade do Alencar, essa sua capacidade de luta, de enfrentamento, sempre sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém, mas sempre deixando firme, com muita convicção, as suas causas, que são nossas causas. Você vai deixar um vazio grande aqui, na Assembleia, mas muito particularmente na nossa bancada. Mas você vai engrandecer, com certeza, o trabalho da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. Acho que essa sua nova etapa de vida, essa sua nova trajetória de vida, vai lhe trazer muitos benefícios, mas vai trazer benefícios principalmente para o conjunto da população paulista, em especial a população de toda a região de Guarulhos, né, de onde ele atua com muito mais, de uma forma mais sistemática. Então, Alencar, o que nós podemos te dizer é que você tenha muita sorte, que você tenha muitas conquistas, que vai continuar honrando e orgulhando
todo o Partido dos Trabalhadores. Seja feliz, boa sorte, vá com Deus, e nós vamos aqui ficar sentindo muita saudade sua. Um beijo, querido. Em votação, requerimento de urgência. Os favoráveis não se encontram. Aprovado. Em votação, requerimento de urgência, o projeto de lei 1303 de 2015. Em discussão. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis não se encontram. Aprovado. Em votação, requerimento de urgência, o PL 413 de 16. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis não se encontram. Aprovado. Em votação, a urgência do PL 5317. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis que se encontram, aprovado. Em votação, o requerimento de urgência é o PL 511-17. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em votação, o requerimento de urgência é o PLC 2317. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PLC 2816. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em votação, o requerimento de urgência é o PL 1629 de 15. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PL 894 de 15. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PL 857 de 17. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PL 245 de 18. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o projeto de lei 1303 de 15. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, requerimento de urgência é o PL de lei complementar 2 de 13. Coloco em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PL 67217. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PL 81 de 18. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência ao PL 358 de 12. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PL 629 de 15. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, o requerimento de urgência é o PL 857 de 17. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como se encontram, aprovado. Convocação. Convoco a reunião extraordinária da Comissão de Educação e Cultura às 22h50 para apreciar o projeto de lei 1189-17. Convocação. Convoco a reunião extraordinária da Comissão de Educação e Cultura para apreciar o projeto de lei 580 de 2010, 1 minuto após a término da anterior. Convoco a reunião conjunta das Comissões de Defesa do Direito da Pessoa Humana e Finanças, Orçamento e Planejamento, 1 minuto ao término da anterior, para apreciar o projeto de lei 1291 de 15. Convocação. Convoco a reunião conjunta da Administração Pública e Relações do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, 1 minuto após o término da anterior, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 32 de 18. Convocação. Convoco a reunião conjunta da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho para realizar-se 1 minuto após o término da anterior para apreciar o projeto de lei 81 de 18. E também Finanças, aditando Finanças. Convocação. Convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, 1 minuto após o término do anterior, para apreciar o projeto de lei 5317. Convocação. Convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, 1 minuto após o término do anterior, para apreciar o projeto de lei 318. Convocação. Convoco reunião conjunta das Comissões de Finanças, Orçamento e Planejamento e Saúde, para realizar-se 1 minuto após o término da anterior, para apreciar o projeto de lei 231 de 18. Convocação. Convoco reunião extraordinária de Finanças, Orçamento e Planejamento,
1 minuto após o término da anterior, para apreciar o projeto de lei 863 de 17. Convocação. Convoco a reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Atividades Econômicas, Finanças, Orçamento e Planejamento, para realizar-se 1 minuto após o término da anterior, para apreciar o projeto de lei 15, 19 e 18. Convocação. Convoco a reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e Relações de Trabalho, Finanças e Orçamento, 1 minuto após o término da anterior, para apreciar o projeto de lei 582 de 18. Convocação. Convoco a reunião conjunta, ou melhor, extraordinária, da Comissão de Finanças e Orçamento, 1 minuto após o término da anterior, para apreciar o projeto de lei 857 de 17. Convocação. Convoco reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Transporte, Comunicação, Finanças, Orçamento e Planejamento, para realizar-se 1 minuto após o término da anterior, para apreciar o projeto de lei 382 de 18. Convocação. Convoco reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Atividades Econômicas, para realizar-se 1 minuto após o término da anterior, para apreciar o projeto de lei 635 de 18. Lembrando que todas as reuniões acontecerão no Salão Nobre da Presidência. Pela ordem do nobre deputado Marco Vignoli. Para dizer que eu estou acordado aqui, pronto para o Congresso de Comissões, que vai acontecer agora, já tarde. O fim de ano é assim, a gente trabalha até altas horas da madrugada aqui, cumprindo a nossa responsabilidade com o Estado de São Paulo. Mas para dizer, o momento de algumas despedidas, amanhã eu vou fazer a minha, a deputada Célia Leão também, discurso de 4, 5 páginas, contando aqui a sua longa história no Parlamento Paulista, e brilhante também, mas para registrar também meu apreço pelo trabalho do deputado Alencar Santana, opositor duro, foi líder do PT, vários embates no ano passado, foi um período importante aqui da minha militância, mas dizer para o deputado que tenha lá um ótimo mandato, que possa exercer, como sempre, combativo as suas funções de parlamentar, cumprimentar e desejar sucesso ao colega deputado Alencar. Amanhã também estaremos aqui para ouvir o discurso, inclusive, de cada um de vossas excelências. Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão. Encerrados os trabalhos aqui no plenário Juscelino Kubitschek, você segue com a programação da TV Alesp.